Ai, que saudade, estava aqui falar com vocês, direto da rede. Pô, me fala uma coisa. Quantas vezes vocês ouviram essa expressão? Ah, tá acontecendo isso muito depois da pandemia. As crianças não estão aprendendo por causa da pandemia. Houve um grande atraso por causa da pandemia. Muitos casos de depressão, de ansiedade e blá, 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 por causa da pandemia. Será que é isso mesmo? Bem, gente, com certeza a pandemia trouxe impactos na sociedade no geral, nas pessoas, principalmente para aqueles que realmente viveram o luto, perderam parentes, pessoas, ficaram desempregados. Então, assim, sem dúvida, a pandemia impactou a população, muitas famílias. Mas a gente observa que, além desse impacto real, está tendo um impacto teórico. Uma desculpa para tudo que é a pandemia. Tá? Existe uma questão bem interessante, é que as pessoas pegam uma verdade, um fato verificável, e acaba transportando ele para os excessos, justificando tudo como desculpa, sendo que na realidade não é bem assim. Por exemplo, será mesmo que os casos de depressão aumentaram muito depois da pandemia? Uma coisa é fato. Durante a pandemia aumentou. Mas e agora que continua acontecendo? Muitas pessoas, infelizmente, morreram devido ao coronavírus. Mas a mortalidade, ela aumentou tanto assim. Assim, pessoas morriam antes da pandemia, morreram durante a pandemia e estão morrendo depois. Esse número foi exorbitante durante a pandemia e agora ele baixou, aumentou. Assim, se vocês forem observar, a média, ela se mantém. Tá? A causa das mortes, ela foi diferente durante a pandemia. Mas, no geral, não morreu tanto de mais pessoas assim. A mortalidade não aumentou tanto durante a pandemia e agora continuam muitas pessoas morrendo por causa de consequências, né, da doença, seja diretamente, né, pós-Covid ou devido a problemas psiquiátricos relacionados à pandemia. Até mesmo em relação à economia, gente, a gente observa que já houve uma recuperação, pelo menos assim no geral. Algumas pessoas não conseguiram recuperar seus empregos, algumas empresas, infelizmente, faliram de uma vez, mas assim, já está passando, sabe? Então, assim, toda vez que eu quiser justificar isso devido à pandemia, eu vejo que é muito mais uma vontade de jogar tudo por essa desculpa, virou uma desculpa, tá? Por mais que tenha a sua base na realidade, culpar a pandemia virou, assim, algo que é socialmente aceito e ninguém questiona, porque a pandemia é um fato, deixou sequelas reais, então você joga lá pra pandemia que tá tudo bem, tá tudo certo, ok, vão aceitar essa justificativa, só que não é bem assim, tá? E principalmente falando em relação à educação, sempre é demais. Vamos falar com o atual tempo preciso. Antes da pandemia, já tínhamos muitos problemas com a educação, tá? Muitos problemas em relação à alfabetização, aluno rebelde, há várias questões que já haviam nessa pandemia. Não começou agora, depois, então você justificar, devido à pandemia, é falso, tá? Eu digo a vocês que a maioria das coisas que jogam na conta da pandemia é falso. Não é tudo. Eu vou 60% que fala, pandemia, não é tanto. Outros 40%, assim, a pandemia assim, trouxe um impacto que a gente não pode negar. Mas esse exagero é falso. E eu gostaria muito de continuar conversando com vocês sobre o exagero.
Exagero que é feito em muitos outros temas e outros assuntos, tá? Então, por enquanto, vamos ficar só com o tema pandemia. Depois de volta aqui para falar um pouquinho mais, tá? Nos nossos arlenismos.